Bom dia a todos. É uma alegria muito grande estar aqui, rever vários amigos, alunos, e em especial o professor Juarez Freitas, que conheço desde os anos 90 e que vejo numa fase ascendente muito bonita, e estar aqui na mesa com a professora Bettina, tributarista reconhecida, professor Efim, que é desta casa, professor renomado, reconhecido, e ao meu lado o desembargador Fernando Quadros, que foi meu aluno na graduação. Vejam só, como o tempo passa. É um prazer enorme ter ao lado alguém que foi meu aluno, é uma alegria muito grande. Bom, eu vou falar então sobre cidades. As pessoas hoje, pode ir mudando? As pessoas hoje moram nas cidades. Não havia problemas ambientais nesta Curitiba de 1953, tranquila, todo mundo ia 5 horas, deixava o trabalho, ia para casa. E evidentemente o urbanismo e meio ambiente não existia nessa época. Mas hoje, mais de 80% da população vive nas cidades. Segundo o Atlas Nacional do Brasil, a tendência mundial é essa. As pessoas vão morar na cidade. O morar no campo foi objeto de músicas, de eu quero uma casa no campo, dizia uma música linda da Elis Regina, passou. Ninguém quer uma casa no campo, todos querem morar na cidade, ninguém volta para o campo. O campo é lindo, é gostoso, mas as pessoas vão para passear, mas não... Morar é na cidade, e a cidade então tem questões ambientais a serem solvidas, importantíssimas, complexas, pouco estudadas. Agora sim começa-se a estudar. E a previsão é cada vez mais, segundo John Wilmot, diretor da Divisão de População da ONU, a gerir áreas urbanas tem se tornado um dos desafios mais importantes do século XXI. O nosso sucesso ou fracasso na construção sustentável das cidades vai ser o principal fator de sucesso da agenda da ONU pós-2015. Ou seja, como administrar essas grandes cidades, como conciliar o meio ambiente e o urbanismo. Para isso, a realidade social nos impõe hoje várias questões. Áreas de preservação permanente são ocupadas. Populações carentes, como fazer isso? Como conseguir imóvel? Aí se entra na justiça, o juiz dá uma liminar, retire-se a população em 15 dias, etc. Providencia o município, o prefeito, moradia em 15 dias, 20 dias, sob pena de multa. Lindo! Quem vai cumprir isso? Quem vai executar? Ninguém. Porque ninguém consegue remover 100, 200, 300 famílias. E com isso as áreas de preservação são ocupadas com grande dano ambiental. Mas também são pessoas carentes, na maioria absoluta das vezes, vindas do interior, que não têm onde morar. Vêm à procura de emprego e utilizam. Outras vezes essas ocupações são mais complicadas ainda, porque são estimuladas por pessoas do crime organizado. Exatamente, são estimuladas. E o crime organizado decide quem vai ficar, quem não vai ficar, e põe fora, despeja, por exemplo. Há um caso recente numa ilha em volta de Porto Alegre, se não me engano, Ilha das Flores, e foram despejados, e foram para a cidade, e agora o município está dando uma bolsa moradia, porque as pessoas não têm onde morar. São problemas novos, ambientais, extremamente complexos, que não se resolve com uma decisão judicial pura e simples, que exige muito mais, um consenso, se possível, uma prevenção, e não uma solução posterior de retirada, que essa sempre é complexa. Há uma decisão de invasão, não é invasão, é um loteamento clandestino na represa Billings de São Paulo, de 200 famílias. A decisão do STJ é de 2006, mandando que saiam, nunca foi executada. As famílias estão lá, não tem onde pôr. Onde é que vai se colocar essa gente toda? A execução disso é quase impossível. Então, é difícil manter essa função ambiental definida das APPs, quando milhões de pessoas ocupam ilegalmente esses espaços. Isso é dito por Maria Luísa Granziera, uma professora
que tem uma ótima obra de direito ambiental e é uma realidade já presente. E pensando nessa realidade, é preciso muito bom senso acima de tudo, porque há coisas como assim, o Código Florestal se aplica à cidade. Esse terreno aqui é em Curitiba, não conheço o dono, é perto da OAB, aqui passa um rio, esse terreno está livre, nada mais está livre, tudo está construído, mas esse terreno está livre e ele não pode fazer nada porque é próximo do rio, então se diz que ele não pode porque o Código Florestal se aplica. Faz sentido? Isso aqui faria algum dano ambiental a esse rio? É óbvio que não. Isso é um contrassenso. E esse tipo de situações surgem hoje nas cidades. E são situações que têm que ser resolvidas com, acima de tudo, bom senso, com razoabilidade, para que não se criem injustiças como essa de impedir que uma pessoa possa construir um terreno, no seu terreno. E agora eu vou dar um vou lá para longe, vou para Singapura, 33 horas de viagem de avião. Mas por que Singapura? Porque nós não estamos em época de globalização, não é a internacionalização, tá? Então vamos ver como é que se passa do outro lado do mundo, porque exemplos próximos nós temos e conhecemos e temos muita gente estudando, o que é ótimo, claro. Aqui na nossa América do Sul, Portugal, Espanha, ótimo, mas vamos voar mais longe. A internacionalização, a pouco está se internacionalizando, estimulando isso. Então vamos para Singapura, um país, uma ilha que foi colonizada pelos americanos através de uma companhia britânica das Ilhas Orientais em 1819. O Império Britânico obteve soberania e o sistema jurídico se impôs, até hoje usado, é common law, com adaptações locais. A população, 70% de chineses, o resto malaios, indianos, tem árabes, é restante, mas bases chineses, e uma cidade, país totalmente diferente. Esse lugar, até 1965, era uma pobreza absoluta, região dominada por traficantes de drogas, insegurança total, pobreza, caos. Até que a situação atual muda para 5º lugar no ranking da ONU de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, 5º lugar. Tá, então precisamos pôr atenção nisso. O que está havendo? Como é que conseguiram isso? 3º maior centro de refinação de petróleo. O porto está entre os 5 mais movimentados do planeta. Tem 5 milhões de habitantes e é um refúgio de famílias de milionários que para lá muda porque é absolutamente seguro e tem uma natureza linda, então vão viver nesse país que lhes dá total possibilidade de ter uma vida boa. É um regime parlamentarista, há uma presidente de origem árabe e islâmica, como estão vendo, há uma tolerância religiosa muito grande, não é a religião predominante, predominante é budismo, depois cristianismo e tem um primeiro-ministro que é quem manda mesmo e que é um regime muito forte. Pode mudar, por favor. O Poder Judiciário tem 21 justices, ou seja, ministros, o que me faz pensar o seguinte: 5 milhões de habitantes, 21 ministros. Brasil, 210 milhões de habitantes, 11 ministros com uma competência que nenhum país do mundo tem tão larga. Alguma coisa não está batendo muito bem. Uma primeira instância que varia a competência dos tribunais em razão do valor, isso mais ou menos parecido com o Brasil, juizados de pequena causa também é o valor, etc. Essa é a Suprema Corte, numa arquitetura arrojadíssima, maravilhosa, e uma eficiência única, talvez a maior do mundo em termos de total eficiência. Bom, e aí entra a sustentabilidade. Tá, e o que eles fazem para o meio ambiente, para a sustentabilidade? O que essa gente está preocupada, já que é um país assim tão diferenciado? Isso é um centro, uma galeria, onde se vai a passeio, ao turismo, e permanentemente tem estudantes.
permanentemente visitando e aprendendo noções de sustentabilidade. É um tipo de um museu, e no museu onde se dá aulas. Essas aulas começam com 5 anos. 5 anos as crianças estão aprendendo sobre sustentabilidade. Portanto, a educação ambiental que nós temos já desde 1981 na Lei da Política Nacional prevista, é uma realidade presente, um lugar para se ver, um lugar bonito, um lugar agradável, com um museu moderníssimo, filmes, etc., e vídeos, e além de todas as coisas típicas de um museu, e crianças aprendendo. Então começa com a educação, que é o principal. Segundo, pode pular mais um, que eu vou... Tem um aspecto interessante. Todos os lugares planta-se. Prédios, edifícios, isso aqui é o aeroporto. Uma parede do aeroporto é totalmente verde. Aqui, uma rua. Todas as ruas têm isso e muito mais. E muitos prédios, esses não, mas muitíssimos prédios, são totalmente plantados de verde. E no alto, verdadeiros jardins. Isso influencia do ponto de vista do ar ser menos poluído, o clima mais ameno, a temperatura sempre boa, e também psicologicamente, porque é lindo, e o que é lindo, essas coisas bonitas nos fazem bem, não é uma coisa agressiva, forte, pesada. Então, agora retorno aqui. Aqui um jardim temático. Vejam que área linda, super preservada, e eles criaram torres que são de metal, mas todas as torres são envolvidas em plantas, então elas não são agressivas, elas são lindas. E lá dentro vários jardins temáticos, por exemplo, inclusive com árvores gigantes tropicais, por exemplo, nossa vegetação da Amazônia tem nesse jardim, mas tem também um local só para flores, e passarelas, as pessoas caminham por cima dessas torres, cada torre tem local para ver, tudo preparado para a pessoa ter momentos agradáveis. Passa-se aqui o dia no mais absoluto verde. Mais uma. Quando o meio ambiente conflita com a economia, eles são muito pragmáticos, e eu não estou dizendo que isso seja o melhor caminho, eu estou apenas contando, cada um tire a sua conclusão. Esse é um cemitério que fica aqui, é um grande e antigo cemitério, com esses túmulos aqui completamente diferentes, esse de origem indiana, mas não há o nosso costume ocidental de monumentos que tanto Portugal como Espanha, Itália gostam, e nós temos no nosso cemitério. São sempre com esse sistema, e esse cemitério acaba sendo uma área verde, porque em volta dos túmulos tem árvores, mas eles precisavam de uma rodovia para passar, para cruzar aqui, e não dar essa volta aqui, onde o trânsito já está totalmente congestionado. Então eles cruzaram o cemitério, e isso gerou uma imensa polêmica, porque atravessou uma área considerada ambientalmente importante e também culturalmente, porque há túmulos ali, dezenas de túmulos. Então, o que eles fizeram isso? Porque para eles a economia é essencial. Bom, mais o rigor é muito grande. O rigor penal, talvez poucos saibam, mas é assim, é muito rigoroso. Molestar pode levar a pessoa à prisão, molestar em condução, mas molestar não é assédio, é menos. Molestar é algo muito... incomodar. Ninguém incomodaria uma mulher num metrô aqui de Singapura, porque a punição seria imediata, e tudo é filmado. Andar de patinete, agora vocês vão se assustar, andar de patinete nas avenidas centrais atrapalha o trânsito, consequentemente é um crime. É um crime, e a pessoa pode até ir preso. E agora, para assustar mais ainda vocês,
Esse é um caso real. Existe uma lei de vandalismo, uma lei de 66, e a pichação é severamente punida. Talvez já tenham visto no Google. Já viu, professor Leonardo? Nós temos pichação, um aluno meu vai defender agora uma dissertação dia 29, excelente, está muito boa, o Nelson Fujita, sobre pichação, e fez um levantamento internacional em vários países. No Brasil, a pichação é uma pena pequena, do máximo de 1 ano, que vai para o juizado especial. O vandalismo, a pichação, se for feita com tinta indelével, a multa de $2.000 deles, 5.500 nosos, prisão e pena de chibatada, o caning, que vem dos tempos da colônia e que é aplicada mesmo. Agora, eu vou mostrar aí vocês, as moças vão ficar com dó desses 2 jovens alemães que levaram chibatadas porque foram presos. Eles picharam o metrô, fugiram correndo, tudo planejado, foram presos na Indonésia, que fica ao lado, e trazidos de volta, foram condenados e 3 chicotadas por grafitarem. As chicotadas são na região glútea e, segundo consta, é muito doído. Eu não estou dizendo que isso se deva fazer ao Brasil, nem deve e nem será, porque nós não temos esse tipo de hábito. Eu estou aqui só mostrando para vocês que existem outras realidades e que nós temos que conhecer no mundo globalizado. Então, esses foram... Qual o preço, então, desse país ter tanta ordem, nenhuma, absoluta segurança, pode sair 2 da manhã andando? O preço é um rigor muito grande. Vale a pena pagar o preço? Vamos, isso é outra coisa. Isso, para nós, eu acho que seria muito difícil. Nós não temos uma cultura nem uma tradição disso. Para outros, sim. Eles são, a maioria deles, chineses, são outro tipo de visão de mundo. Para eles isso não fere nada, muito embora haja pessoas que sejam contra esse tipo de prisão, de punição, que é uma prisão que já tivemos no Brasil, mas tivemos no Brasil colônia, acho que no Império, na Constituição de 1824 foi abolida. Bom, com isso eu vou encerrar, só quis dar essa visão, dizendo que o que nós e nossos descendentes vamos viver nas cidades, todos. Por isso cumpre prepará-las para que sejam espaços de convivência social e ambiental harmônicas. E o que tem a Singapura a ver com isso? Tem o seguinte: tudo que for bom de lá nós podemos importar e imitar de qualquer lugar. Pouco importa o regime político. Se for de Cuba, ótimo. Se for dos Estados Unidos, ótimo. Da Suíça, ótimo. E de Singapura, ótimo. Por exemplo, as chibatadas, esse rigor, impossível aqui no Brasil, nem se cogita, ninguém condenaria, nem teria uma lei assim. Mas aquelas plantações em todos os lugares, será que é algo tão difícil assim? Será que é impossível um município fazer isso? Não me parece que seja impossível. O que precisa é, primeiro, saber que existe. Segundo, querer. E terceiro, ter força, o administrador, para conseguir fazer isso. E não é fácil. No momento que a pessoa é administrador e tem uma ideia, vem 10 para criticar aquela ideia, e depois vem riscos de toda ordem, risco de ação judicial, isso daí, mandado de segurança, fora improbidade administrativa, etc. Então é preciso ter muita força para transformar, mas eu acho que lá há coisas boas e acho que sim, muitas são possíveis de serem feitas aqui, e essa é a mensagem que eu dou, cumprindo meus 15 minutos. Muito obrigado. Eu vou pedir licença para falar sentado por mais uns simples. Eu não sou professor, meus estimados professor Eiffel, professor Juarez, professor Domingos, e eu sou tímido. Por exemplo, parece. E se um tímido não vai falar de pé, ele perde, porque fica preocupado, né, que está cabendo. Então, muito franco,
gostaria de, se vocês me permitirem, falar sentado. E não serei que o professor chato, serei rápido, e pode ficar tranquilo que eu sou católico e sei que o sermão que deu mais de 15 minutos você já está falando para o diabo. Os primeiros 15 minutos está falando a mensagem de Deus. Depois os seguintes, o progresso dos homens, e depois do diabo. Então, meus amigos, é um prazer estar aqui, muito grande. Você pedir gentilmente que colocasse ali no PowerPoint. O PowerPoint existe uma teoria, né, no direito comparado, a importância do PowerPoint. Então, isso é uma coisa antiga, eu aprendi há 15 anos atrás. Eu fiz aqui, primeiro, claro, as deficiências educativas, eu tenho uma homenagem breve ao meu professor estimado Juarez Freitas, porque eu digo sempre que se eu sou juiz é graças a Vladimir, e eu fui procurador do Estado do Paraná, depois procurador do trabalho no TRT do Rio Grande do Sul, e um belo dia, uma tarde ensolarada em Porto Alegre, encontrei o meu estimado professor Vladimir, que disse: por que você não faz concurso para juiz federal? Eu disse: olha, vou pensar. Você não precisa de trabalho, meio chato aquela matéria, acho. É uma área que sempre alguma parte ganha, eu gosto de jogar na tese, de vez em quando uma outra parte tem chance de ganhar outra coisa. Então, fiz um curso, graças a Deus, eu fiz um exemplo de magistrado ao longo, desde a faculdade de Direito, lá que eu estudei com ele. E foi um modelo de juiz, eu achava os juízes estaduais muito chatos. Eu disse: se esse pessoal gostar, é chato, eu já ia para ser um juiz brasileiro. Talvez eu seja juiz um dia. Então, eu gostava muito. E nós, tudo aquilo que eu criticava dos juízes da minha época, hoje eu faço. Porque a gente critica, tinha um juiz que eu brincava, a gente chegava, cadê o juiz? Não chegou. Chegava às 3, foi no banco, hoje eu faço igual. Porque eu preciso do banco. Então, durante que a gente critica, a gente vai fazer isso. É muito comum no Brasil. Acuse os outros daquilo que você faz. Isso é uma técnica. Jogue na cabeça dos outros aquilo que você faz. Acuse os outros dos defeitos que você tem, que ninguém vai levar de olhar do seu. Bem, meus amigos, o meu tema aqui, então, eu coloquei em homenagem ao professor Juarez Freitas, porque assim como o Vladimir levou para a magistratura, o professor Juarez, ele, de uma maneira muito cortês, muito amiga, sempre me incentiva a estudar. Eu parei de dar aula, depois de 10 anos, dei aula, 10 anos parei, porque, enfim, eu achava muito difícil conciliar as duas atividades. E porque, como dizia o professor Marcelo Justo, quando eu comecei a dar aula, os alunos, eu tinha 27, os alunos tinham 22. Hoje eu tenho 54 e eles continuam com 22. Então aconteceu alguma coisa, não tem, né? Então, mas enfim, o professor Juarez sempre fez uma homenagem, primeiro, porque foi o precursor da tese da sustentabilidade no Brasil. Eu fui falar a primeira vez de sustentabilidade em 94, no curso que o Vladimir me mandou na Bélgica, em 94. E no Brasil, a primeira pessoa que falou isso foi o professor Juarez, então eu fiz aqui uma homenagem, primeiro, porque é um grande jurista. Hoje tem lá, eu fiz uma petição, 500 juristas. Eu disse: eu conheço o número 2. Como é que os caras conseguiram 500 juristas? Puxa, eu conheci esses nomes. Na verdade, jurista é todo mundo que assina uma petição em favor de alguém. Automaticamente vira jurista. E, logicamente, colegas. Então, vocês passaram para a próxima. Qual é o meu tema? Sustentabilidade. Né? O professor Juarez tem sua obra, já está na terceira edição, né, professor? Quarto. Sustentabilidade. Mas o que me preocupa? A prova da sustentabilidade. O que é sustentável? Nós, da área jurídica, o professor Aventinho, o professor David sabe, nós adoramos teorias. Teorias. O que é o processo? O melhor processo para nós? Uma teoria X para a teoria Y. Mas o juiz ou o administrador, vou passar para a próxima. O juiz ou o administrador, ele tem que ver o fato do processo. Uma coisa é sustentável ou não. E essa prova é o que nós do direito não gostamos, porque aí nós vamos ter que mergulhar na questão fática. E a questão fática é muito difícil, porque nós não gostamos disso. Aconteceu ou não aconteceu? A prova, e mais, como eu vou provar alguma coisa? Como eu vou provar que o transgênico faz mal? Vocês lembram quem que aprovou os transgênicos no Brasil? Né? Como eu vou provar que o pedágio em Paraná é muito caro? Como eu vou provar que o apartamento de alguém não é? Como eu vou provar que, sei lá, que o rio Belém é poluído? Tudo isso, né, isso nos traz uma questão que nós não gostamos. Nós precisamos de teorias, porque é o nosso mundo. E nós, geralmente, nos louvamos uma prova produzida por um perito ou pelas testemunhas. A testemunha pode mentir e, nos últimos anos, o professor Juarez citou isso várias vezes. A gente pode concluir que a perícia pode mentir, ser falsa ou ser comprometida ou parcial.
Então, você estudar isso há algum tempo e sempre, então, quando o professor, uma vez por ano, o professor Joanes me chama e é um convite que eu não posso recusar, de comparecer sempre trazer as conclusões. Eu estou estudando isso uns 4 anos. E nós, lá no processo administrativo, quando tem lá o órgão ambiental multa alguém, ou aplica uma penalidade a alguém, ele... Então, quando ele multa alguém, surge o fato que está aprovado no processo e ele joga ali. Mas vamos imaginar que esse fato seja levado a juízo. Eu tenho que questionar aquele fato em juízo, eu vou ter que levar alguma coisa para o juiz, eu tenho que questionar aquele laudo. Nós temos aqui rapidamente, no nosso direito, né? Eu sei que eu estou falando aqui para grandes professores, mas só fiz aqui no direito processual civil, o juiz vai ver a preponderância de provas. E que prepondera em relação a uma tese ou outra. No processo especial, né, como testamento, improbidade administrativa, uma prova clara e convincente. No processo penal, prova-se a lei da dúvida razoável. Bem, e aí que entra então a interlocução do juiz ou do administrador ou do advogado com o mundo da perícia. Eu tive uma perícia e nós vamos acabar descobrindo isso, né, estaremos já estudos, que a perícia também pode ser uma perícia, uma pseudociência, pode ser uma ciência aparente, uma ciência de favor, uma ciência de causas, aquele perito engajado. Você tem um antropólogo que trabalha na FUNAI, a tendência dele é dizer que aquela terra é terra indígena. Por quê? Porque ele trabalha na FUNAI, ele ganha para dizer que é terra indígena. Eu vi um processo da FUNAI para ter terra indígena, que fizemos 7 perícias, e na 7ª concluiu, né, que era terra indígena. Por quê? Porque, assim como o advogado, o juiz, pode ser parcial, e antigamente, vocês não lembram, né, mas o Vladimir lembra, na década de 80, as pessoas, muitos, diziam que era bom que o juiz tinha que o juiz não podia ser neutro, que ele não é neutro, que ele tem seus posicionamentos, que o juiz tem que fazer parte de grupos de discussão, que ele tem que ser uma pessoa aberta. Eu acho que é errado, o juiz tem que buscar a neutralidade. Ele não é mesmo, mas tem que buscar. Porque hoje as pessoas estão vendo, daí aquela teoria, né, que o juiz tem que fazer a pregação do seu ideário político nos processos, é o curso que está dando. Tem que cuidar com as ideias que a gente defende. Então, voltando aqui, então a ciência, que é aquela que nós vamos buscar no nosso processo específico, para ver se o transgênico faz mal, ou tem uma ação ali tentando provar que o lago de Itaipu causou dano à região, e portanto todos os agricultores estão plantando menos e estão colhendo menos, então querem uma indenização de Itaipu. Como é que nós vamos provar isso? Então, precisamos de uma perícia. Mas que perícia? Agora, quantos anos vão ter? 50 anos? Bom, voltando. Então, a ciência, que é aquela que vai ser espelhada no nosso laudo pericial, que você vai pedir lá, como advogado, você vai um laudo para provar que o teu cliente não jogou, que aquilo que ele joga no rio não polui. A Sanepar, que é a grande criticada, a água que você usa de manhã na sua casa, isso é uma coisa que eles estão tendo agora. 10 anos atrás, você está fazendo tratamento. Onde vai a água que você usou na sua casa? Você usa a água para tomar banho para as necessidades, ela vai para algum lugar, ela é tratada minimamente e jogada de volta aonde? No rio da tua cidade. E você provavelmente vai ter aquela água volta. Então, nós temos que trabalhar com padrões de sustentabilidade. E aí, nesse momento, há um choque do juiz, do administrador, da autoridade, do fiscal, ou do advogado, que pode ter uma postura, ou do argumento da autoridade, o perito disse que está valendo, o perito é o perito é o profissional da confiança do juiz, é que mais outro processo. Bom, mas nós vamos descobrir, então, que o novo Código de Processo Civil é a jurisprudência internacional, da Suprema Corte Americana, inclusive, que o juiz não pode ter mais essa postura passiva em relação ao laudo pericial. Por quê? Porque a ciência também tem as suas crises. Crise de reprodução, né? O que a ciência é fazer uma coisa da mesma maneira e chegar àquela conclusão, se reproduzir, né? Uma dos fundamentos da ciência. É você aplicar as duas condições e chegar ao mesmo resultado. Isso é ciência. Bom, 2/3 dos pesquisadores tentaram e não conseguiram reproduzir os experimentos dos cientistas. Então, o cientista fez um produto lá, nas universidades, nesse caso, nos Estados Unidos, e fez uma coisa lá, jogou lá, mercúrio, sei lá,
sei lá, óleo de oliva e chegou a uma conclusão. Se você for fazer aquela mesma experiência, não chega ao mesmo resultado. Por quê? Porque os pesquisadores trabalham premidos pelo tempo. Eles têm que apresentar resultados, eles são cobrados. Porque os professores aí, da pós-graduação, têm que apresentar todos os artigos por ano. Se eu tenho que apresentar 4 artigos por ano, eu vou fazer. Mas será que eu vou ter aquela habilidade necessária para fazer? Os que estão fazendo TCC, eu tenho que apresentar até o final do curso. Os especiais mais um ano. Alguns eu conheço que estão há 30 anos fazendo a sua tese, não conseguiram. Também não é assim, mas a ciência também sofre com as disciplinas humanas. Próximo, por favor. Aqui, né, só para figurinha, que o pessoal me ensinou a apresentar a aula, então a figurinha para dar uma quebrada. Assim. Então, aqui. Aí tem ainda então, a ciência fake. A ciência é aquela feita com pressa. Ó, aumentaram muitas alegações de plágio, fabricação, pirataria e má conduta nas universidades, empresas, por exemplo. 30 trabalhos de pesquisa vão ser recolhidos, são feitos. Não sei que esse período está trabalhando nos laudos dos juízes. Então, eu quis trazer isso. Nós temos um momento importante, que é a sustentabilidade, e temos nessa área ambiental, o professor Guarani sabe disso, nós somos mestre, ele é um jurista, que nós vamos precisar de muitos conceitos de várias áreas do conhecimento para ver, por exemplo, o professor Efe, que é um grande jurista também da área do direito do consumidor, eu até, não sei se eu lembro, uma vez participei de um evento lá sobre a agência reguladora, uma aula de mestrado, talvez se alguma coisa fiz lá no consumidor, se não fez. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui para nós, a área jurídica, é que nós também temos que dar um pouquinho de atenção para aquele suporte fático que vai servir de decisão. Aqui é só para lembrar que o juiz pode terminar as provas necessárias, próximo, e até agora, nós tínhamos na jurisprudência, agora passar para a Suprema Corte Americana. Qual era a tese? Como que o juiz analisava o laudo pericial? Pelo critério da aceitação geral. Você vai, chama o perito, se aquelas conclusões, se aquela metodologia que ele utilizou é aceita pela maioria da comunidade científica onde ele participa, você aceita aquela perícia. Aqui é o caso, só para mais uma figurinha, é o detector de mentiras, voltando. Esse aqui é o caso lá, o detector de mentiras. Você coloca o sujeito e a teoria desse senhor ali é que quando a pessoa mente, a pressão arterial se altera. Quando a pessoa está mentindo, altera a pressão arterial. Né? Então, o próximo. Esse cidadão chamado Alonso Frei foi condenado por assassinato e tentou utilizar o detector de mentiras uma testemunha. E a testemunha do tribunal não aceitou, dizendo assim, olha, não está provado cientificamente que as pessoas que mentem, né, que o detector de mentira consegue descobrir. E ele disse, olha, essa testemunha está mentindo, porque no momento lá, ele foi lá na delegacia, ele disse uma coisa, isso é uma coisa que eu tenho no direito brasileiro, e depois no processo ele disse outra. E eu acho que no processo ele está mentindo, e eu sou inocente, enfim. Mas o tribunal, a Suprema Corte Americana, nesse 1923, nesse precedente, nesse padrão, Frei entendeu que a perícia para ser admitida tem que ser o requisito da aceitação geral. O juiz tem que estar preocupado com isso. Aquela perícia foi produzida por uma metodologia aceita pelos membros daquela comunidade científica específica. Tá. Então foi isso. Então a perícia de princípio se baseava no conceito de aceitação geral. E quando que o princípio científico cruza a linha? Quando que você deixa de ser conversa de boteco, aquilo que você debate nas suas redes para ser ciência? Então não é problema dos professores. Transformar o aluno naquilo que eu achei isso, achei que o meu amigo falou, eu vi de tudo para a ciência. Tem que ter os rigores da ciência, a metodologia, o começo, meio e fim, apresentar uma conclusão baseada numa determinada metodologia. Como chegou a essa conclusão? E a partir, então, desse caso, em 1900, então, aceitação geral, era o critério que, inclusive, todos os ordenamentos, inclusive o nosso, mandavam fazer. Próximo. Até que nesse caso aqui, de 1993, o caso Dalbert versus Laboratório Down Farmacêutico, a Suprema Corte mudou inteiramente a visão e a postura que o juiz deve ter perante a perícia. Eu falo juiz, eu falo advogado, ou servidor.
Você vai ter que fazer uma crítica daquela perícia em qualquer processo e você vai ter que utilizar isso aqui. Esse remédio aqui era fornecido, milhões de grávidas tomaram esse remédio para. Não é talidomida. Não é talidomida. Isso foi depois. 10 milhões de mulheres tomaram aquele medicamento para a enjoo da gravidez. O próximo. Essa senhora, Joyce, entrou com uma ação dizendo que o seu filho nasceu com malformação nos membros superiores, nos braços, em razão daquele medicamento. Bom, a Corte Federal, você sabe, é júri. Então, primeira instância, o júri. Na primeira instância, chamaram lá 2 peritos para depor, essa instituição do sistema, e o perito disse que os estudos que ele fez, as preliminares, apontaram que aquele remédio foi o causador da doença nas suas crianças. Chegou na Corte Federal, ela afastou a manifestação de 8 peritos por não atender o requisito da aceitação geral. Ou seja, a ciência, as pessoas que atuam naquela área, não concordam que aquele medicamento foi o causador da doença das crianças. Eles são 10 milhões de mulheres tomaram, 25 tiveram problemas, não está provado. Mas os 8 peritos disseram que sim. Mas a Corte Federal, que é o equivalente ao TRF deles lá, anulou. Foi para a Suprema Corte e a Suprema Corte mudou, dizendo não vigora mais a aceitação geral lá de 1923. O que viola agora é o juiz é o guardião da prova. O juiz tem que ter uma postura de ingressar no mérito não da decisão, mas da metodologia utilizada pelo perito, assegurando que a prova científica não provém de junk science, ou ciência aparente, não é um machismo do perito. Então, o juiz tem que ver se é relevante aquela prova, se o conhecimento científico, se é conhecimento científico, ou seja, se foi feito a partir de uma metodologia, se tem o processo de formulação das hipóteses, realização de experiências para aprovar ou classificar uma hipótese. Próximo. Se a teoria empregada pelo especialista é aceita pela sua comunidade, se foi submetida à revisão pelos pares. Por que a gente publica artigos científicos? Para você escrever os alunos nos dias, isso independe do aluno, você escreve as coisas e alguém vai ler e vai criticar. E as conclusões que você chegou nos seus trabalhos vão ser publicadas. Então a revisão pelos pares é muito importante. Porque eu tinha um professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o professor Rick, ele pegava um artigo de alguém e detonava o artigo e publicava. A porcaria do artigo do professor falando de tal sobre tal, seu prova. Ele pegava item por item e detonava o artigo. Ele disse, não, eu estou fazendo meu trabalho. A academia para isso. Claro, o nosso perfil lusitano é de criticar as pessoas pela frente e escrever. Você pega pelas costas, coisa mais sutil, mais sorateira. Mas ele fazia isso é a função. Porque publicar, então eu ficava assustado, ele pegava um autor que você adorava e desancava o cara. Ele diz a revisão com os pares, é para isso. Escreveu besteira, eu vou criticar e fazer um artigo criticando. Bem, aí nesses outros casos aqui, a Suprema Corte então disse, então qual é a ideia? O juiz é o guardião da prova, e o advogado também. Ele tem que olhar então todos aqueles passos que você não está acostumado. Exame de DNA, é absoluto? Sim, é absoluto. Mas se o juiz e o advogado tem que perguntar, qual laboratório fez? Qual a metodologia empregada? Como chegou àquela conclusão? Há conflito de interesse daquela parte daquele advogado? Aquele laboratório é correto? É um laboratório certinho? As pessoas trabalham com todas as amostras são seguras? Alguém pode entrar a qualquer hora no laboratório e mexer nas amostras? Tudo isso é advogado que precisa se preocupar. Porque a ciência também pode falhar. Ela não é digna humana, como todo ato humano ele pode ser sujeito a fraudes, a falsificações ou mesmo incompetência. No caso anterior lá, só para fazer, voltando, nesse então, depois, então juízo fiscal, aí se criou então, em termos de prova, a chamada trilogia Dalbert. O primeiro caso que você já conhece, o segundo é um sujeito que trabalhava na General Electric carregando transformadores. Ele disse que tinha um fluido naquele transformador que ele colocava e aquele fluido causou câncer do pulmão e, portanto, ele teve realização. O que causou câncer do pulmão, o fluido que usava no transformador da General Electric. Um perito fez um estudo com ratos e os 12 ratos submetidos a esse fluido tiveram câncer. Mas a Suprema Corte disse, olha, o rato não é ser humano. Se você colocar alguém mergulhado no fluido é uma coisa, outra coisa é você ter acesso, se não uma vez por mês no fluido. Então também não está provado. E no outro caso também, pneus cubo, quem tinha carro daqui ou da lugar sabe isso,
o pneu cúmulo, esse senhor pegou uma van, tomou todas, fumou maconha, então ele saiu e capotou uma van e queria alegar que o problema era do pneus cúmulo. Que o pneu tinha uma má formação ali na sua construção e que ele foi o causador do acidente, então o erro na construção do pneu. Não conseguiu provar, e nesse caso não foi feita uma perícia científica, foi uma perícia técnica. Chamaram uma cota especialista e disseram: esse pneu aqui está em condições adequadas, seria um pneu que se possa fazer uma perícia sobre a rigidez, sobre a lisura da construção. Então, nesses três casos, se fortaleceu essa ideia do juiz, do advogado, do jurista que atua no processo de sindicar as conclusões judiciais, que é em relação à metodologia, às conclusões e aos conflitos de interesse do perito. O perito pode estar com interesse naquela causa. Ele pode ser o perito, como chama, o perito que você vai buscar no mercado. Eu quero um perito para dizer isso, você vai achar. Você não acha jurista para dizer isso ou aquilo? Se não vê artigos pró e a favor, se não vê diante de sites no direito, as pessoas dizendo que os outros querem ouvir, nas outras áreas científicas nós temos também. Então, se você não se popular, se você não isso é bom momento, também tem um cara assim, depois o pessoal não se faz, mas eu acho que nós temos que ter esse cuidado, porque no processo nós temos assim, uma área que nós temos que ter muito cuidado. Não existe ninguém que seja infenso a questionamentos. Nós temos a questão das perícias, a porta giratória. Eu trabalho no laboratório hoje, fico bravo, amanhã vou fazer perícia contra aquele laboratório. Eu tenho cuidado. Eu tenho a perícia, o sujeito pensa que eu vou dar um laudo contra essa empresa, e depois eu vou trabalhar, essa empresa domina o mercado. Tenho cuidado com isso. E mais, um pouquinho mais para frente, só para terminar, então aqui o juiz é obrigado ao meu perito, mesmo aquele juiz que sabe tudo, e tem, no caso, mas o juiz não pode julgar com base na internet. Eu fui na internet, nós fazemos lá, eu descobri que lombalgia é isso, toma isso. Não. Esse é o princípio privado do juiz. Nas causas técnicas, tem que ser olhado perito. E o novo CPC, continuando no não posso passar ali, terminando já, a proteção, o laudo deverá conter. Isso aqui é a minha visão, do professor David Kuchnik, amigo do professor Juarez, que o novo CPC adotou, de certa forma, essa ideia. O novo CPC adotou a figura do juiz como guardião da prova. O novo CPC mudou. Ele diz o juiz, primeiro ele diz no 473, o laudo deve conter a indicação do método, não tinha isso antes, esclarecendo o que o perito fez, né, de ser predominante aceito pelos especialistas. Agora, seguinte, mas, nós vamos ver que então, parece que ele está adotando o requisito da aceitação geral, mas ele diz lá no 479, o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o COTRAN, indicando a sentença os motivos e, no final, deixando de considerar ou considerando as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito. Então ele pode chegar à conclusão que aquele laudo foi emprestado. Ele pode mandar fazer outro, e ele pode, então, ele está obrigado a verificar a metodologia do exame verificado. Quando você pega lá, você está na casa da tua mãe, você está na casa da tua avó, você está assistindo a TV aberta, tem lá alguém dizendo que o cogumelo do sol faz bem para a saúde, vai batendo tubarão, que a lixia, que a cúrcuma, que o amaranto, que o, enfim, faz bem para a saúde. Por quê? Porque médicos da Universidade de Massachusetts fizeram isso. Aquilo ali é feito só para enganar. Não é para enganar, mas é para você, como você gosta, você estudou, se alguém disser que tem um parecer científico, você vai acreditar. Mas aquilo está provado cientificamente. Estudos demonstram que se você tomar aveia, comer aveia quarta de manhã, e não comer gordura, e fizer exercício, e for um cara feio nisso, não vai ter colesterol. Sim, está provado. O uso da aveia, mas tudo isso não está provado. Se você pega as caixinhas de hoje, tem um estudo dizendo alguma coisa. Nós, na nossa área, que é uma área de um certo rigor, o juiz, o advogado, o profissional lá, vai ter agora, depois de você perceber, demonstrar para o juiz que aquele laudo é emprestado. Qual é o método, qual é o utilizado? Continuando, e aí eu vou seguir aqui, que é só. Posso? Deixa eu deixar só continuar aqui, ó. Só para terminar então. Lá naquela decisão que eu falei no caso do Dalbert, um juiz lá do Tribunal de Apelações, chamado-se Kozinski, e ele disse o seguinte: não, tudo bem, anularam a minha decisão, mandaram examinar de novo, só que eu quero dizer o seguinte:
A perícia feita no processo judicial, ela não é a mesma coisa da perícia feita no laboratório da universidade, porque o perito tem um prazo, ele foi nomeado pelo juiz, ele tem os fatos do processo, todo mundo tentando pressioná-lo ali, então ele criou o chamado fator casuístico, ou seja, o juiz tem que saber que uma coisa é você pegar um estudo que já existe e utilizar no processo, outra coisa é fazer um estudo ad hoc para aquele processo. O perito, quando vai se inserir numa causa, ele vai ficar com dó daquela pessoa, ele vai dizer, puxa, o laboratório é tão grande, que custa 25 mil por pessoa, o que vai... O perito também é o ser humano, e ele vai ter uma tendência de puxar uma causa. Um lado, se você diz, aqui eu quero provar que o sanduíche do McDonald's fez mal, o sujeito come 30 hambúrgueres por dia e engordou por culpa do McDonald's. Você tomava 3 litros de Coca-Cola, mais hambúrguer, mais banana e McDonald's feliz, eu vou provar isso. Na verdade, o fator casuístico diz isso. Você tem que cuidar, porque a perícia judicial, ela também, o perito quer decidir a causa. Ele tem a tendência de dirigir as conclusões. Espero, meus estimados professores, professora Guilherme, professor Juarez, me convidaram muito gentilmente aqui, ter trazido alguma contribuição. Tem uma viajada, mas faz parte disso. E, logicamente, espero que essa chame a atenção, então, para esse papel de nós, da área jurídica, quando formos nos relacionar com outras áreas do conhecimento, tenhamos esse grau de exigência, com também a metodologia utilizada pelas outras áreas. Não mais aceitar o momento de autoridade por simples. Não, aqui está provado. Colesterol faz mal. Colesterol faz muito mal. Carne de porco faz muito mal, né? Na Alemanha só se come carne de porco, todo mundo morre antes dos 50 anos. Ponto. Ou seja, esse estudo de colesterol vem dos Estados Unidos. E não se come carne de porco. Na Alemanha, se fizer, talvez o culpado do colesterol seja outro. Encerro por isso, foi um prazer poder estar aqui. Estou à disposição. E é isso. Muito obrigado pela atenção.